na visão espírita, nosso companheiro Evaldo Oliveira falará a respeito. Tá bom? Com você a palavra. Que o olhar amoroso de Jesus encontre abrigo nos nossos corações para que possamos apreender a essência do Evangelho, que é trazida pelo Sr. Allan Kardec na frase de que fora da caridade não há salvação. O nosso propósito é de estarmos sempre atentos àquilo que a doutrina dos Espíritos nos propõe para melhor nos conduzir na vida física. A proposta da doutrina não é exigir nada de ninguém, não é colocar regras inflexíveis para nada. Emmanuel fala para nós, no Caminho Verdade e Vida, que o princípio básico que a doutrina nos pede em relação à caridade é o respeito ao próximo. Sem respeito não há caridade, não há proposta nenhuma que se sustente no aspecto de orientação que não seja baseada no respeito. O próprio Mestre Jesus nos fala no Evangelho, Anotações de Lucas, que façais ao teu semelhante aquilo que gostaria que lhe fosse feito. É a essência do respeito, é nesse sentido. Dificilmente nós pediremos que façam conosco qualquer atitude que nos desagrada, que nos magoe, que nos ofenda. A gente não quer, a não ser que tenha algum desvirtuamento das faculdades mentais, que aí não tem a correlação de importância dessas ações. A proposta do Evangelho de Jesus é baseada na lei do livre-arbítrio. Vá, proceda como entender, mas irás receber como fizer por merecer. Conhecemos a máxima que nos apresenta a doutrina, que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Não temos para onde fugir disso. E eu falei para a Carla que eu sei que eu estou correndo o risco de não ser mais convidado para vir na casa, que um tema desse, né? O carnaval na visão espírita em Bangu, Padre Miguel, mocidade independente, né? Aquela coisa toda. E não é aí, mas nós estamos aqui com o propósito de nos esclarecer e não mais nos iludir. E muitas das vezes, ou melhor, na maioria das vezes, o esclarecimento a gente não gosta. E uma coisa que eu fico meio preocupado, quando eu faço um estudo em alguma casa e todo mundo está sorrindo, eu falei, não deu certo. Não, a gente tem que estar pensativo, tem que estar analisando aquilo que vai ser falado para que a proposta do meu comportamento siga aquilo que o Evaldo quer. Não, é o Evangelho que nos orienta. O Evangelho, quando Pedro, Jesus junto com os discípulos, e após a prédica no monte, né, o sermão da montanha, Jesus entra em oração, agradecendo a Deus a oportunidade da multiplicação dos pães e peixes, e quando o mestre abre os olhos, vê que a multidão toda se dispersou. E Jesus pergunta, onde todos? E aí Tiago fala, Senhor, depois de alimentados, foram-se. E o mestre pergunta, e vocês também não vão? Aí Pedro dá uma máxima para nós, que nos serve de reflexão pela eternidade afora. Pedro fala, e aonde, Senhor, se só tu tens palavra de vida eterna? Todas as palavras de Jesus, ela tem uma proporção de entendimento de acordo com o nosso avanço moral e intelectual. João, o evangelista, diz na sua segunda epístola que se todas as palavras e feitos de Jesus fossem anotados, não haveria biblioteca que comportasse a quantidade de obras que sairiam das palavras do mestre. Então, nós estamos aqui hoje, na casa do benfeitor Romualdo, para ouvir a proposta do Evangelho. Não é ouvir aquilo que agrada aos meus ouvidos, satisfazendo a minha necessidade imediata de espírito encarnado. Não é, não. Nós, na condição de adeptos da doutrina espírita, nós sabemos que a passagem pelo corpo físico é efêmera. 80, 90, 100 anos, eu gosto de fazer uma correlação para a gente poder entender, ter uma noção do que é a vida física em relação à imortalidade, que é o que nos aguarda, somos destinados a isso.
a mosca, aquela mosca de casa, né, que a gente se irrita, que a bichinha... Eu moro no 10º andar, eu acho que elas andam de elevador também, que de vez em quando aparece uma lá. A mosca, ela na fase adulta, ela vive 24 horas na fase adulta. Aí o Evaldo chega para a mosca e fala assim, eu estou com 66 anos. A mosca, mentira, ninguém vive isso tudo. Por quê? Porque o parâmetro dela são as 24 horas que ela tem de vida adulta. Também nós analisamos a questão da imortalidade numa visão muito limitada da nossa existência física. Ah, papai está com 95 anos. Em relação à imortalidade, é uma vírgula. É uma vírgula. Então, se nós estamos ainda nesse estágio da vírgula, nós precisamos ter um entendimento, porque a doutrina não tem ponto final. A doutrina dos espíritos e o Evangelho de Jesus não tem ponto final, não existe última palavra em relação ao Evangelho, em relação à doutrina dos espíritos. Então, nós temos que estudar, temos que nos capacitar para entender. A proposta do tema de hoje, pela proximidade da época, a visão espírita do carnaval, a doutrina espírita não proíbe ninguém de nada. De nada. A casa tem as suas regras disciplinares. Entendo, acredito, que não dá para vir para cá vestido de bate-bola. Mas se você quiser vestir e sair de bate-bola no carnaval, a responsabilidade é sua. A doutrina não vai proibir você, ou a direção da casa não vai falar assim, não, já que você brincou carnaval, você não faz mais parte do nosso quadro. Não há essa possibilidade. Agora, existe a necessidade do entendimento do comprometimento por determinadas práticas. Não é só carnaval, não. A gente só vai falar do carnaval em função da proximidade, mas não é só o carnaval. No livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, no capítulo 2, o título do capítulo é A Vontade. Essa vontade, diz Emmanuel na página, que é o agente executor dos nossos pensamentos. Mas Emmanuel fala o quê? A primeira criação do espírito é o desejo. É a primeira criação. Esse desejo ele vai ser revestido pelo pensamento. E quando nós revestimos o nosso desejo com o pensamento, nós materializamos esse desejo no aspecto espiritual. Ou seja, tudo aquilo que nós pensamos é visto pela espiritualidade de acordo com o grau daquilo que eu penso. Se os meus pensamentos são revestidos de boas ideias, de bons frutos na prática do amor e da caridade fraterna, quem terá acesso a esses pensamentos são os benfeitores que estão sempre à busca daqueles que podem ajudar na execução da tarefa do bem. Da mesma forma que se meu pensamento descamba para as necessidades materiais, das satisfações dos meus desejos íntimos, eu também terei associado a mim espíritos que pensam na mesma dinâmica. Tem um ditado popular que fala, diga-me com quem andas, que eu direi... Dr. Bezerra mudou esse ditado. Porque muitas das vezes nós não podemos categorizar a pessoa pelas companhias que ele tem, que muitas das vezes não reflete a sua realidade. Se fosse assim, os missionários da Terra não teriam que andar só com outros missionários, e, no entanto, andam com os mais necessitados. A minha casa, eu esqueci de falar, né? É o Centro Espírita Casa do Caminho Chico Xavier, lá em Jacarepaguá. Uma casa nova, quase chegando perto aqui do GPela, quase perto. O GPela está com 123. A gente está com 8 anos de fundado, pertinho. Né? Só falta botar mais uns números para a esquerda que empata. Mas a nossa casa, nós temos, por ser uma casa cuja a orientação espiritual é de Chico, nós vamos nos basear em muitos ensinamentos que Chico traz para a gente da sua conduta. O Chico fala para nós, nos lembrando, que o apóstolo Paulo fala que nós somos acompanhados por uma nuvem de testemunha. Está lá.
nas cartas de Paulo aos Coríntios, na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Mas só que Paulo não diz se essa nuvem de testemunhas que me acompanham é aquela nuvem branquinha, cheia de pontos brilhantes, ou a nuvem da família Adams, do carro da família Adams, lembra? Aquele filme antigo, né, cheio de raios e trovões. Ele não diz por quê. Porque eu é que vou determinar que tipo de companhia eu tenho a partir do meu pensamento. Então, o doutor Bezerra fala, diga-me o que pensas que eu direi com quem tu andas. Se nós estamos no momento onde a conturbação vibratória do nosso Brasil é assolada pelos desejos das satisfações materiais através do carnaval, eu é que vou determinar que nível de companhia que eu vou ter nesses dias. Ah, Evaldo, eu sou proibido de brincar o carnaval? Não, não é proibido. Ah, você brinca carnaval? Não vejo necessidade de me envolver com esse período. Não vejo. Não me agrada mais. Eu já tive época que eu achava interessante, tive. Eu nunca tive condições de ir lá na Marquês de Sapucaí. Eu vou falar para você, não é que eu sou velho, não. É só porque eu tenho a época da Praça 11 ainda, né? Que as arquibancadas eram ali na Presidente Vargas. Né? Eu vi na televisão, eu não conhecia essa parte, não. Mas eu não tinha vontade de ir lá. Mas, à época, minha mãe e meus pais ainda estavam encarnados, via na televisão. E quem é da época da televisão preto e branco, quando vê o carnaval colorido, fica realmente fascinado. Mas por que é tão bonito, não é? Por que alegra os nossos olhos? Alguém aqui vai namorar e casar com alguém nitidamente feio? Vai. Ou vai procurar um mais bonitinho, uma mais jeitosinha? Se nós não buscamos o que é feio, por que os espíritos que se alimentam das energias daquele que brinca o carnaval vão querer fazer as fantasias feias? As festas, sem aquele colorido todo, ela perderia muito do interesse daqueles que vão para assistir. Perderia. Então, a necessidade de ser bonito é para atrair maior número de participantes. E isso é lógico. Se nós estivéssemos aqui reunidos para falar mal de alguém, vamos escolher alguém para falar mal. Eu optaria de falar mal da Carla. Mas, como ela está presente, não ficaria legal. Né? A gente gosta de falar mal de quem não está perto. Né? Será que teríamos as pessoas que estão aqui agora? Certamente que não. Porque, embora eu não tenha nada contra a Carla, mas eu acho maldade falar mal da pessoa por qualquer motivo. Não é a proposta do Evangelho, não é a proposta da doutrina dos espíritos. E esse conceito em relação à necessidade do afastamento do espírita. Gente, eu não gosto de tecer comentários sobre nossos irmãos católicos ou nossos irmãos protestantes, porque eles não vêm à casa espírita para escutar os nossos estudos. Como eu também não vou lá para estudar com eles o entendimento deles. Então, eu só falo mal de espírita, sabe? Porque é o meu povo. É o meu povo. Adianta eu vir para a casa espírita e à noite, achando que ninguém vai me reconhecer, eu boto a fantasia para sair no bloco, eu estou enganando a quem? A mim mesmo. A mim mesmo. A proposta do Evangelho, a proposta de Jesus, é que se eu falar seja sim, sim, não, não. O que passa disso é a obra do inimigo. O mestre nos propõe uma sinceridade nos nossos propósitos. Se eu venho aqui ao GEPELA o ano todo, por 2, 3, 4 dias, 5 dias, eu vou esquecer todos os meus compromissos com o Evangelho, com a doutrina, com a casa, para eu me jogar de cabeça no carnaval? Estava falando com Carla, eu tenho 7 netos. E minhas filhas, graças a Deus, nunca tiveram a ideia de botar fantasia nos meus netos. Porque muitas das vezes o que achamos bonitinho é um incentivo para um espírito que reencarnou em prova e expiação. E muitas das vezes, quando eu incentivo determinadas práticas, eu estou despertando no espírito as tendências anteriores.
Aí chega na fase adulta, com diversas dificuldades de relacionamento, de posição profissional, e aí eu falo, não sei o que aconteceu com esse menino. Então, a proposta que nós temos que trazer é a coerência doutrinária. A coerência doutrinária. Nesse livro, Pensamento e Vida, que eu citei, Emmanuel fala para nós que o desejo é a primeira criação do espírito. Show! Guarda aí o desejo. Você vai num livro, Ação e Reação, de André Luiz, tem um caso de grave obsessão que uma pessoa está passando, um irmão está passando, que ele está sendo obsediado por 2 tios dele, tios físicos, biológicos, que esses tios, eles morreram, o pai do rapaz, desse rapaz está sendo obsediado, eles 3 eram herdeiros de uma fazenda muito grande, os pais morreram num acidente, e o irmão mais velho resolveu dar cabo dos 2 irmãos mais novos para ficar sozinho com a fazenda. E levou os irmãos para um lago que tinha na fazenda e colocou um remedinho na bebida, e ele amorosamente ofereceu os irmãos, brindar para que eles pudessem administrar a fazenda de acordo com que os pais desejariam. E quando os 2 beberam o suco já com o remédio, ele balançou o barco virou, ele sóbrio, nadou até a margem e os 2 irmãos desencarnaram afogados. Os 2 irmãos, recobrando a consciência num plano espiritual, entenderam a situação, perdoaram o irmão? Não. Entraram num processo de perseguição com o irmão, e o irmão, mais tarde, também desencarnou afogado, mas pelo suicídio. Ele induziu os irmãos a morrerem afogados pela medicação, e ele desencarnou pelo suicídio, passando longo período nas regiões de sofrimento, sendo obsediado pelos 2 irmãos desencarnados. E os irmãos agora estavam obsediando o sobrinho, que herdou a fazenda, né? Estava obsediando, porque fazia parte do mesmo grupo, na visão deles, que mereciam ser punidos. E aí André Luiz e Silas, que é o orientador desse livro, pergunta, mas como é que vocês fizeram para entrar nesse grau tão profundo de obsessão, que é a subjugação? Um dos irmãos, obsessores, o nome dele no livro é Leonel. Leonel falou uma frase que ficou muito gravada para mim, na minha cota de aprendizagem das obras de André Luiz. Ele diz o quê? Que a espiritualidade trabalha com aquela ideia central, aquele pensamento recorrente que a gente tem. Quando acontece alguma coisa que a gente não gosta, a gente fica remoendo aquilo, às vezes vários dias, não é? Criando uma ideia central ou uma monoideia. Todo o seu esforço ficam caracterizados naquele pensamento exclusivamente. E aí os espíritos identificam que é por ali que você vai sofrer o processo obsessivo. Porque o sobrinho deles pensava em quê? A fazenda muito grande, ele tinha muito medo de ficar pobre. E aí entrou na triste condição da usura. Ele não gastava dinheiro, tudo que a fazenda produzia, ele vendia e guardava o dinheiro. Ele não aplicava novamente nos recursos para a fazenda continuar produzindo. E com isso, a fazenda foi definhando. Mas ele não via a fazenda naquela pobreza de recursos. Ele via a fazenda exuberante e sempre compreendia que ele tinha que guardar mais dinheiro. E, evidentemente, não confiava nos bancos. Ele guardava o dinheiro, naquela frase famosa de antigamente, embaixo do colchão. E quando a esposa ou os filhos tinham qualquer necessidade, ele se irritava profundamente, porque ia gastar um dinheiro desnecessário. E nessa usura dele, o que os espíritos fizeram? Potencializaram cada vez mais o risco dele ficar pobre.
E ele ficou preso naquele círculo vicioso de pensamentos. Sabe, André Luiz relata, sabe quantos espíritos tinha na fazenda, ajudando no processo obsessivo? 130. Porque ninguém anda sozinho. 130 espíritos presos na mesma intenção de obsediar o irmão com relação à usura. Então, qual é o grande ensinamento dessa obra que André Luiz nos traz nesse capítulo? Que nós temos que tomar muito cuidado com o que pensamos. Muitas das vezes, nesse período, eu trabalhei na área de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. E durante alguns anos, na área de veterinária, conversava com o Marco, com a Carla, durante alguns anos, sabe onde eu fui trabalhar? Marquês de Sapucaí. Sabe onde era o meu posto de trabalho? Do lado do recuo da bateria. Passava aqueles carros alegóricos, porque aqui em Bangu não tem menina feia. No carnaval não tem, porque eles colocam nos carros alegóricos as meninas realmente muito bonitas, como também colocam os rapazes também, muito bonito. Muito bonito. Tanto que eu nunca levei minha esposa para trabalhar comigo, que eu não era boba, né? Como que você vai ficar a noite toda, que você pegava no serviço 6 horas da noite e ia largar quando a última escola passasse, às vezes 10 horas da manhã, sem que o ritmo da bateria não te envolvesse? Pode ser que um espírito da categoria de Chico Xavier consiga entrar num prostíbulo e o prostíbulo se transformar num culto no lar, que foi o que ele fez. Mas Chico Xavier é um pouco diferente de Evaldo Raia. Então, as nossas necessidades, elas passam mais valer a questão da nossa vigilância. Porque se eu sei das minhas dificuldades como espírito encarnado, por que eu vou favorecer a oportunidade de me pôr em perigo? A bebida. Não está proibido ninguém de beber. Não está. Inclusive, Paulo fala na carta aos Hebreus, bebeis, mas não vos embriagueis. E como é que vai ter esse limite? Quem é que pode afirmar que tem um limite, que vai ser só um copinho, só uma dose? Quem pode afirmar isso? Qual a minha história anterior, pregressa, em relação à dificuldade com o álcool? Não sei. Então, eu prefiro não pagar para ver. Prefiro não testar. Vou a festas, vou a comemorações, amigos se reúnem, estão lá tomando a sua cervejinha. Eu peço um Guaraná Zero, por causa da glicose, que não está muito católica comigo, né? Eu vou lá de Guaraná Zero, mas não me sinto incomodado por isso. Nessa época de carnaval, a bebida está invariavelmente associada à diversão. Está invariavelmente associada à diversão. E será que nós teremos condições de dizer não por várias oportunidades, em vários ambientes? Será que teremos? Na dúvida, como fala Erasto no Livro dos Médios, na dúvida, abstente, evita. Porque eu sei que eu posso responder pelas minhas percepções. Pela minha vontade, a sua eu não posso responder. Eu não posso dizer, não, gente, olha só, vocês podem ir no carnaval, se divirta com equilíbrio. Eu não sei se eu vou ter equilíbrio. Como é que eu vou propor isso para vocês? Se o remédio não é bom para mim, por que tem que ser bom para vocês? Nessa questão das orientações dos benfeitores, eu trouxe aqui algumas citações. Eu falei doutor Bezerra, né? Eu vou começar aqui por Emmanuel. Emmanuel, essa mensagem está na Revista Internacional do Espiritismo, lá o Clarim, da cidade de Caibar-Schutel. Emmanuel fala assim, olha o início da página, é bem sugestivo. Nenhum espírito equilibrado em face do bom senso
que deve presidir a existência das criaturas, pode fazer apologia da loucura generalizada que adormece as consciências nas festas carnavalescas. É palavra de Emmanuel. Não é Evaldo que está falando. E eu, como tenho como objetivo nessa existência estudar o Evangelho para melhor praticar, eu vou respeitar a opinião de Emmanuel. Eu vou respeitar a opinião de um espírito que tem mais de 300 obras psicografadas através de Chico Xavier dentro do conteúdo do Evangelho de Jesus. A contar daqueles 5 livros da coleção Fonte Viva, né, que são livros que Emmanuel comenta o Evangelho em diversas passagens. Atos dos Apóstolos, Cartas Apostólicas, Cartas de Paulo, Apocalipse. Então, Emmanuel faz essa afirmação que eu vou repetir para poder dividir a bananosa com vocês. Ah, não, eu posso ir, o Evaldo falou lá na palestra, mas disse que está tudo bem. Eu disse que está tudo bem, mas Emmanuel não disse que está, não. Nenhum espírito equilibrado em face do bom senso. Eu desejo alcançar o equilíbrio que a doutrina me propõe. Eu desejo. Que é a proposta de Kardec, a qual para o verdadeiro espírita? O verdadeiro espírita é aquele que promove a sua transformação moral e pelo esforço que emprega em domar as más inclinações. E nesse período, eu não vou entrar num assunto histórico sobre o carnaval, porque isso aí você, lá na internet, você acha, mas tem uma frase de Dr. Bezerra no livro Nas Fronteiras da Loucura. A frase é de Manuel Filomeno de Miranda, mas a obra é orientada por Dr. Bezerra de Menezes, e ela acontece no período do carnaval na cidade do Rio de Janeiro. E tinha um posto hospitalar e espiritual no Campo de Santana. Por isso que eu falei da Praça 11, esse livro, se eu não me engano, é de 1975. Então, o carnaval ainda era na Presidente Vargas. E nesse posto de saúde, o Manuel Filomeno de Miranda relata para nós que no período do carnaval, as conturbações energéticas eram de grandes montas. E ele cita 2 casos que são bem impactantes. Um de 5 jovens que saíram de casa, moravam no Grajaú, que estavam indo para o centro da cidade para participar dos festejos do carnaval na Presidente Vargas. E só que eles pararam em alguns locais e começaram a beber. 5 jovens, o mais novo tinha 19 anos, o mais velho 23. Pegaram o carro do pai de um deles para ir para a festa. E começaram a beber, e lógico é o que eu estou falando. Se eu sei que eu tenho dificuldade com a bebida, eu evito o primeiro gole. É muito mais saudável para mim essa ação. E eles começaram a beber e, claro, entraram a madrugada dentro, bebendo, e quando pegaram o carro, indo pela Presidente Vargas, naquele trecho ali, próximo ali onde hoje é a Prefeitura do Rio de Janeiro, à época não existia ainda, e um grupo de espíritos que acompanhavam ele, na palavra de Filomeno de Miranda, Manuel Filomeno de Miranda. Um dos espíritos se materializa na frente do carro, o motorista se apavora, perde o controle e cai dentro do mangue, e os 5 desencarnam. E aí o Manuel Filomeno de Miranda disse que, amando o Dr. Bezerra, uma equipe espiritual foram lá para poder tentar ajudar os jovens no desligamento do corpo físico, pelaquela morte violenta. E, evidentemente, que aqueles espíritos que os acompanhavam tentavam evitar que eles fossem auxiliados pelas forças do bem. Mas a decisão de beber, do exagero, é nossa. Não podemos botar responsabilidade nos espíritos, porque o espírito não me obriga a fazer nada. Ele me induz, ele me propõe. O aceitar ou não é decisão minha. E um outro caso, uma jovem frequentadora de uma casa espírita ali no bairro da Saúde, sabendo que próximo àquela região ali da Saúde tinha uma senhora acamada, sozinha, não tinha familiares, ela falou com a mãe que ia para lá naquela noite de domingo de carnaval para ajudar a senhora a assistir nas necessidades básicas.
Como havia também um grupo de espíritos intencionados na prática do mal, eles começaram a atuar sobre 3 jovens que começou a estimular neles a libido sexual. A libido sexual. E eles começaram a olhar para várias mulheres na rua num desejo do estupro, do ato sexual pela violência. E como as mulheres que passavam estavam sempre acompanhadas de homens ou de um grupo maior, eles não se aventuraram. Nisso eles olham ao longe, veem a menina atravessando a rua, indo em direção a uma região mais erma, onde morava a senhora que ela pretendia ajudar. E o que eles fizeram? Os espíritos induziram o rapaz a ir atrás para atacar a menina e consumar o ato da violência sexual. Só que a espiritualidade, ela está vigilante permanentemente. O desejo da menina era bom ou mal? Bom. Então, se o teu desejo é bom, você vai ser amparada por espíritos do bem. É a lógica, é o certo. Os espíritos, percebendo a intenção dos irmãos associado a esses espíritos, o que eles fizeram? Tinha uma viatura da polícia próximo. Aí um dos espíritos induziu o motorista da viatura a entrar naquela rua que a menina estava. E eles entraram, viram a menina andando sozinho, os rapazes, quando viram que tinha um carro da polícia, foram embora. Não concretizaram o ato deles. Por quê? Porque o desejo dela era o desejo do bem. Agora, eu, particularmente, vocês me perdoem a sinceridade, eu não consigo vislumbrar o desejo do bem num bloco de carnaval. Eu não consigo. Eu não consigo. Ah, mas meu filho gosta tanto. Pois é, veio seu filho para você educar ele, não para que ele te eduque naquilo que ele quer. É espírito reencarnado, necessitado de equilíbrio e de disciplina. Ah, mas é bonitinho ser fantasiado. Hoje em dia não tem mais o negócio de Pierrot, né? Não tem mais, né? De Colombina, né? Não tem mais. Antigamente era assim. Queriam os pais vestir os filhos assim. Hoje em dia não. Hoje é Batman, é figura de... Nem Batman mais tem, meu Deus do céu, estou velho mesmo. Mas é assim, de fantasias, mais associada ao aspecto daquilo que a criança mais se aproxima. Né? Frozen ainda está podendo, né? Frozen? Tá, né? Frozen tá. A decisão é minha. Na condução das minhas filhas, eu nunca concordei, mas eu também nunca impus. Eu expliquei. Para isso que a casa oferece a evangelização. Se o pai, a mãe, o avô, a avó, a tia, o tio, a madrinha, a padrinha, a madrinha não se interessa de trazer os filhos para a evangelização, nesse período vai ter dificuldade de mantê-los em casa. Se não se interessa em trazer os filhos para a mocidade espírita, vão ter dificuldade de orientar os filhos para que não se envolvam nessas festas. É uma possibilidade que cada um de nós tem que desenvolver. Porque seria muito fácil o nosso benfeitor Romualdo botar uma faixa aqui, proibido brincar carnaval. Se eu tiver a tendência para isso, eu vou ignorar a frase e vou fazer do mesmo jeito. Ainda vou ser arrogante e dizer que eu tenho liberdade, eu sou um espírito livre, faço o que eu bem entender da minha vida. Evidentemente. Mas Emmanuel, lá no Pão Nosso, ele nos alerta em relação à semeadura e à colheita, que toda a ação gera uma consequência. Boa ou má, é o autor dela que vai responder. Toda a ação gera uma consequência. Aí Emmanuel fala assim para a gente mais adiante. Há nesses momentos de indisciplina sentimental o largo acesso das forças da treva nos corações. E, às vezes, toda uma existência não basta para realizar os reparos precisos de uma hora de insânia e de esquecimento do dever. Às vezes, uma existência não dá para nós nos libertarmos de uma hora de associação de ações que vamos nos arrepender. Eu não sou bom de matemática, mas eu acho que uma hora para uma existência é algo que eu posso suportar, posso abrir mão, posso não querer. Eu estou falando em relação a carnaval, porque é o tema que nos envolve. Kardec pergunta aos espíritos, na questão
341, se eu não me engano, lê as 1019 que vai achar. Com certeza está lá. Kardec pergunta que os espíritos sofrem influência da música. Aí os benfeitores falam assim, até eu achei até que eu não gostei, que eles falam assim, qual música se refere? A de vocês ou a do plano espiritual? Porque a de vocês estimula a animalidade. A do plano espiritual, o engrandecimento moral. Porque as notas musicais interferem nas células do nosso perispírito. Quem gosta de gênero de música diversificado, e aqui não vamos entrar nesse mérito, tem que entender que a música, por mais batidas rítmicas que ela tem, mais facilmente elas vão interferir na tua economia perispiritual e, evidentemente, com reflexo no teu corpo. Por que eu estou falando isso? Lembra que eu falei que o meu posto de serviço era ao lado do recuo da bateria? Vou chegar para cá. No meio lá da madrugada, o pezinho começa a bater, porque o samba ele é repetido. As batidas são rítmicas, repetidas, e você vai se envolvendo. E quando chega, uma escola leva 90 minutos para passar. Quando ela começa, tu fala assim, eu não vou nem olhar para esse troço. Não quero nem saber disso. Não, a música eu não gosto. A música eu não gosto. E você, toda hora, daqui a pouco, você está... sabe, entrando no ritmo, porque é envolvente. Nós somos ainda espíritos num plano de prova e expiação. Não dá para querer ter comportamento de planos felizes. Tem um palestrante, Pierre Ferraz, amigo meu lá ele mora na Tijuca, está sempre lá em Jacarepaguá, ele faz uma afirmação, eu molhei aqui. Entendeu? Vocês ouviram, ela falou que não tem problema, né? O Pierre ele faz uma associação que eu acho interessante. Nós sabemos que Kardec coloca lá no Evangelho sobre a progressão dos mundos, você tem um mundo primitivo, um mundo de prova e expiação, mundo de regeneração, mundos felizes e mundos ditosos. Aí o Pierre fala, o mundo primitivo é o pré-1. Nós estamos no pré-2. E não vamos ter comportamento de quem está no ensino médio, não. Muito menos quem está na faculdade da moralização como espírito imortal. Então, se eu ainda estou no pré-2, por questão de inteligência para o Evaldo, eu evito de participar de determinadas festas. Eu evito. Se vai ter uma festinha lá em casa, aniversário, tá bom, vamos lá. Mas como eu já sei qual é a tendência daquele grupo de amigos, eu prefiro não ir. E eu não dou desculpa esfarrapada, não. Eu não sabe o que é que eu tenho uma palestra. Não falo, não. Olha só, não vai dar para ir porque eu preciso estudar. E preciso mesmo. Eu preciso mesmo. Então, essa comunhão de objetivos nossos é o que nós estamos fazendo aqui, buscando a orientação da espiritualidade para o nosso melhor comportamento na nossa vida de relação. Porque não adianta eu não ir para o bloco de carnaval e em casa ficar sambando como porta-bandeira, porque ninguém está vendo. Mas nós não estamos falando dos olhares dos vizinhos, estamos falando da percepção da espiritualidade que nós buscamos ao longo do ano. O Mestre Jesus, conhecendo a gente na nossa intimidade como ele conhece, André pergunta a ele, mestre, aonde podemos orar a Deus? No templo, nas sinagogas ou nos campos? Jesus fala o quê? Quando tiveres que orar ao Pai, recolha-te ao silêncio do teu quarto. Porque, muitas das vezes, a nossa cama, o nosso travesseiro, é o depositório da nossa raiva, da nossa angústia, das nossas lágrimas. Então, dentro do nosso quarto, nós somos verdadeiros. Na rua, muitas das vezes, precisamos nos revestir de uma figura, porque a gente não vai querer agredir ninguém em praça pública com medo da represária. Mas, às vezes, agredimos em casa. A esposa, o marido, os filhos, os amigos. Então, a minha conduta ela tem que ser coerente dentro da casa espírita e na rua que eu estiver participando de todas as atividades, porque Jesus fala assim,
eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. O que Jesus está falando? Que nós temos que transitar na vida. Temos que ter o relacionamento. Atente que pode ser Jesus. Jesus está tecnológico, às vezes ele liga para as pessoas. A gente fica preocupado. Nós temos que ter, nós somos indivíduos sociáveis. Vivemos em sociedade. Aí os espíritos dizem a Kardec que aí quando você se retira, o isolamento, ele não traz benefício nenhum, porque você não consegue viver na vida de relação. Então, você não vai deixar de sair de casa para ir no mercado, para ir na farmácia, para ir visitar um amigo, para visitar alguém que está precisando de uma visita fraterna, você não vai deixar de fazer nada disso. Mas se você sabe que na tua rua está passando um bloco, não, eu vou ali comprar pão. Aí, o que Jesus nos propõe? Jesus nos propõe que nós temos que ter a doçura da pomba e a astúcia da serpente. A astúcia da serpente. Num vilarejo muito distante, tinha uma comunidade um pouco isolada, e um homem muito sábio, muito gostava de orientar as pessoas, passando pelaquela vila, ele interagindo com o povo, conversando com o povo, dando orientações de melhor condução da vida daquele grupo, e ele ficou uma semana. No final, ele indo embora, os moradores falaram assim, não vai por esse caminho, que ali tem uma cobra, que todo mundo que passa ali, ela ataca. Ela é muito violenta, muito peçonhenta. E o homem, sabe, falou, mas ela está errada. Eu vou por ali. E ele foi no caminho. Quando ele estava andando, ele escutou o barulho do chocalho da cobra, né? E ele falou, irmã cobra, vem aqui, por favor. Você é uma criatura de Deus como eu também sou. A cobra saiu da toca, né? Quem é o atrevido que fala comigo assim? Ela olhou para o homem mostrando as presas e o homem falou, Deus não te criou para que você sirva de sofrimento para ninguém. Você está errada. Como você quer viver num grupo, perto de uma vila, com essa braveza toda, atacando a todos que passa? Minha irmã cobra, não é essa a boa atitude. E foi embora. Passado um ano, o homem volta naquelas paragens. E ele, quando vem passando pelo caminho da cobra, a cobra está assim, acuada num canto, cheia de machucadinho, qualquer barulho ela se assustava. E o homem perguntou, minha irmã, o que houve com você nesse estado deplorável? Aí a cobra falou, a culpa é do senhor. O senhor falou que eu tenho que ser mais dócil, que eu tenho que conviver com as pessoas, agora as crianças passam aqui, me chutam, os adultos jogam pedra em mim, ninguém me respeita mais. Aí o homem falou assim, você entendeu errado. Eu te repreendi para que não atacasse, mas não lhe proibi de mostrar os seus dentes. Então, a astúcia da cobra que Jesus nos pede é reconhecer aqueles ambientes que me trarão dificuldades depois. Porque uma noite, tem uma obra, um livro de André Luiz, se eu não me engano, é no Mundo Maior, mas eu não tenho certeza não. Ele conta um caso de uma irmã, trabalhadora da Seara Espírita, que tinha viúva com um único filho, já adulto. E o filho não acompanhava a mãe nas tarefas da casa espírita que ela frequentava. E ela ficou muito doente, e por isso os benfeitores espirituais foram fazer uma visita para ver se podiam ajudar de alguma forma. Quando eles chegaram na casa, era sexta-feira de carnaval. E o irmão, o filho, virou para a mãe e falou assim, mãe, eu vou dar uma saidinha, daqui a pouco eu volto. Aí ela falou assim, então pega o dinheiro que saiu, o meu dinheirinho, o meu pagamento, para você comprar os remédios para mim, mas traz, meu filho, que o remédio do coração acabou. E eu sinto o meu coração muito acelerado. E o dinheiro, você sabe onde está, lá na gavetinha. Ele chegou lá, estava todo o pagamento da mãe. Ele pegou só o do remédio? Não, pegou todo o pagamento da mãe, na sexta-feira de carnaval. Só apareceu em casa na quarta-feira de cinza. A mãe estava desencarnada. A mãe havia desencarnado em algum momento, e ele, quando viu a mãe desencarnada pela
maldade dele, pela ação dele, ele, um tanto ainda embriagado, foi tomar banho para refrescar a cabeça para saber o que ia fazer. Mas ele estava tão bêbado que ele acabou sentando no chuveiro, no banheiro, e adormeceu. A água acabou, o gás ficou aberto e ele desencarnou. Para os vizinhos, ele desencarnou por suicídio, pelo arrependimento de ter abandonado a mãe naquele estado que veio a falecer. E naquela quarta-feira de cinza, saíram 2 enterros daquela casa. E o irmão, no lado espiritual, a palavra que André Luiz é assim, translocado, o espírito o irmão, em espírito, saiu em desabalada carreira, tendo como séquito aqueles com quem ele se divertira no carnaval. Então, não é figura de menos, muito menos querer plantar o medo, o terror, não é não, pelo amor de Deus, não é isso não, é esclarecer, porque a não ser, quantos médiuns videntes tem aqui? Vou perguntar de novo, clarividente. Então, a gente não sabe quem está nos acompanhando nessa proposta de apenas diversão. Porque uma frase, uma vez que um benfeitor falou, sabe aquelas brincadeiras que a gente faz um com o outro? Cuidado, hein, continuar assim, vai ficar um monte de espírito atrás de você. Né? A gente, às vezes, tem essa brincadeira sem graça. Sabe o que o benfeitor falou? Você pode saber que é brincadeira, mas e os espíritos que estão no ambiente? Vão achar que é brincadeira ou vão achar que é uma ordem que eu estou dando? Como eu não tenho como mensurar como os espíritos entenderão a minha atuação, eu tenho que agir dentro da proposta do Evangelho. Ter a doçura da pomba e a astúcia da serpente. Tem uma outra mensagem aqui, que está no livro Conduta Espírita, de Valdo Vieira, ditado por André Luiz. André Luiz fala assim para a gente. No livro, o espírita cristão deve afastar-se de festas lamentáveis, como aquelas que assinalam a passagem do carnaval, inclusive as que se destaquem pelo excesso de gula, desregramentos sexuais ou manifestações exteriores espetaculares. A verdadeira alegria não foge da temperança. Eu me sinto feliz por ser adepto da doutrina espírita, por estudar a doutrina espírita e concomitantemente o Evangelho de Jesus. Então, eu tenho que levar a sério a opinião desses benfeitores. Eu não posso mais dizer que o carnaval é uma festinha inocente. Um amigo, certa vez, eu falando sobre o carnaval, ele virou para mim e falou assim, não, Evaldo, hoje o carnaval está uma coisa horrível mesmo, mas antigamente era mais suave. Aí, essa página de Emmanuel, que ele fala sobre o espírito equilibrado, sabe de que ano que é? 1939. Em 1939, a visão da espiritualidade já era de que o carnaval, ele como ação de festa popular, já era perniciosa. Então, não é que é agora que a gente não deve se envolver, não deveríamos ter nos envolvido em época nenhuma. Muitas das vezes, nós que já passamos dos 30 anos, a gente tem, às vezes, lembranças saudosistas e até romanceadas do carnaval, mas não quer dizer que os espíritos não tenham a visão que hoje em dia tem. Inclusive, na obra de Manuel Filomeno de Miranda, Obsessão e Loucura, ele diz que as fantasias, antigamente, tinha, os mais jovens não sabem, mas tinha um desfile de fantasias de alto padrão, né, de luxo, obrigado. E tinha também a Noite do Horror, que eram fantasias relembrando situações dolorosas, tanto da máscara quanto da própria vestimenta.
E o Manuel Flamengo de Miranda diz que a inspiração para essas fantasias, os irmãos, nós buscamos nas zonas mais profundas do umbral. A decisão é nossa, sempre vai ser nossa. Temos a liberdade de agir, invariavelmente. Mas só que a doutrina me propõe um afastamento. Se propõe para mim um afastamento, eu vou orientar meus filhos e meus netos que também se afastem. Ah, Evaldo, mas sabe como é que é jovem? Não sei. Não sei como é que é jovem. Porque na minha época, quando minhas filhas eram jovens e adolescentes, eu só dava duas opções. Ou faz como eu quero, ou faz como eu quero. Porque mora comigo, depende de mim. Ou não foi assim que a maioria de nós fomos criados? Meu pai falava, come do meu pão, está embaixo do meu teto, a regra é minha. A lei é minha. E eu não deixei de me divertir e me tornei um homem relativamente consciente das minhas obrigações, porque meu pai me conduziu dessa forma. Agora, meus filhos, eu vou deixar fazer do jeito que quiserem fazer? Tudo bem, tudo bem. Mas então, como tem uma frase bem antiga, prepara o lençol, porque lenço é muito pouco para enxugar lágrima. O não de hoje para o meu filho, para o meu neto, o não de hoje pode representar uma tranquilidade lá na frente. Porque nós não sabemos qual é o comprometimento dos espíritos que estão sob a nossa responsabilidade. Se eles já reencarnaram com uma sequela de libertinagem em vários aspectos em existências anteriores, e por isso estamos matriculados numa casa espírita, se ainda nós não conseguimos ter condições de entrar em ambientes notadamente perniciosos de cunho moral, se eu não tenho condições, eu abusar da possibilidade de equilíbrio. Para encerrar, eu tenho uma amiga que o enteado dela era pastor evangélico. E ele trabalhava muito com jovens envolvidos com drogas. E na época de carnaval, ele falou que ele ia provar para aqueles jovens que ele estava tentando orientar que era possível abandonar a droga a hora que quisesse. E ele começou a fazer uso de cocaína. Em 6 meses, ele entrou numa depressão profunda, que ele não conseguia se afastar da cocaína, abandonou a atividade pastoral dele e suicidou. A gente não pode menosprezar o perigo que os nossos jovens, nossos filhos, nossos netos passam no período de carnaval. A gente não pode ignorar. A gente não pode, e as manchetes são bem claras nesse sentido, a gente não pode entender que é uma diversãozinha, que não tem problema nenhum. A coerência que a gente busca na casa espírita é quando Jesus nos fala: os meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Se eu amo aqueles que estão sob minha responsabilidade, eu tenho o compromisso de esclarecer. E termino a nossa conversa como eu iniciei, no sentido do livre-arbítrio, que a proposta do livre-arbítrio é: vá, proceda como entender, mas irás receber como fizer por merecer. Que nós não choremos por concordar, por aceitar que é uma coisinha boba, só uma diversão, é só um bloquinho. Porque se eu não imponho limites agora, na fase adulta, eu não vou conseguir. Porque eles já decidiram o caminho deles. E nós, como cristãos espíritas, nós temos que prestar conta a um juiz implacável, que é a nossa consciência. O Emmanuel fala para a gente, no Vinha de Luz, né, sobre a reconciliação. Reconcilia com teus inimigos enquanto caminha com eles, para que eles não te entreguem ao juiz, o juiz não te entregue ao ministro da Justiça e o ministro da Justiça não te encerre na prisão. Aí Emmanuel comenta para a gente: o juiz que eu
vou enfrentar se eu não me reconciliar com as minhas atitudes de ontem é a minha consciência. O ministro da Justiça é a lei de causa e efeito, que é uma lei divina. E a prisão é a reencarnação. Temos aqui perto Vicente Moretti.